Deus sempre pode nos libertar. Ele pode libertar você. Ele pode libertar o seu, o meu, o nosso coração. E sobretudo hoje, falando sobre a realidade da traição. O padre já disse que a traição gera também sintomas físicos, né, gente? Quem que gosta de ser traído? Quem que espera por uma traição? Muitas vezes eu, como sacerdote, escuto pessoas me dizendo: padre, aquela pessoa, a traição, padre, veio de onde eu menos esperava. Eu nunca esperava que aquela pessoa me traísse. Mas me diga, quem que espera uma traição? Ninguém casa esperando uma traição. Ninguém constrói um relacionamento, uma amizade, esperando uma traição. A traição é sempre ardilosa. E na grande maioria das vezes, filho, filha, salvo raríssimas exceções, a traição nos pega de calças curtas, né? Por quê? Porque a gente não está esperando. Mas o que nós podemos aprender da palavra do Senhor? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Veja bem, eu gosto demais dessa passagem e eu penso que ela se encaixa muito bem naquilo que nós estamos vivendo aqui. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O verbo está no imperativo, cultivai. O que é cultivar, né? Você que cultiva uma planta, ou que cultiva uma horta com hortaliças, tomate, cenoura, mandioca que seja, você sabe que o cultivo é um trabalho, né? Ele exige esforço. Você tem que plantar, você tem que retirar os matos que estão ali sobressalentes, você tem que muitas vezes adubar, regar. Então a palavra está dizendo, cultiva o amor, se esforce para amar mutuamente, não é? Porque o amor com todo ardor, né? O que com todo ardor? O que quer dizer? Com todo empenho, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E é isso mesmo, o amor cobre uma multidão de pecados. E veja bem, eu até quero pegar o que estava aqui no meu celular, eu recebi tantas mensagens, né, e mexeram tanto comigo. A nossa produtora que raptou o meu celular, viu, gente? Enquanto vocês vão vendo a Juliana tocar ali uns acordes bem bonitos, eu vou pegar aqui o meu celular com a minha produtora, porque eu tinha anotado algumas participações. Hoje à tarde, obrigado, filha. Hoje à tarde eu fiz uma caixa de perguntas no meu Instagram, justamente sobre esse tema: como superar a traição, né? Como enfrentar a traição. E o interessante é que as perguntas foram muito interessantes, né? Muito interessantes mesmo. Porque veja bem, as perguntas são bem interessantes e revelam como que nós não estamos preparados para lidar com a traição. É claro, a gente já entendeu que o amor cobre uma multidão de pecados, a gente já entendeu que é preciso cultivar o amor, né? É preciso se esforçar para amar, sobretudo nos momentos de dificuldade, sobretudo quando há uma traição, uma quebra unilateral da confiança, né? Óbvio, a gente tem que se esforçar para amar, mas a gente é humano, né? Quando há uma traição, traumas que estão incubados dentro de nós, a palavra é essa, incubados, vem à tona. O nosso sentimento de inferioridade, às vezes ali escondido, floresce novamente, sabe? Quando acontece uma traição, filho, filha, muita coisa eclode, explode dentro de nós. Os traumas de infância. Mas como lidar com a traição? O que fazer para depois de uma traição recomeçar? Em primeiro lugar, aprender com essa palavra. Essa palavra que diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. É preciso cultivar, se esforçar para amar. Gente, não existe, dizia São João Crisóstomo, doutor da igreja, maior manifestação de amor do que o perdão. O perdão é a maior manifestação de amor que existe. Então, quando você quer colocar o amor em ação, você se esforça para perdoar. E perdoar, muitas vezes, sai sangue, dói. Mas o perdão é o amor concretizado. Então, é preciso se esforçar para perdoar.
Ai, padre, a pessoa foi embora, não está mais comigo. Mas se esforce para limpar o seu coração. Por quê? Porque o perdão é uma condição para a salvação. Sem perdoarmos, Jesus já disse no Evangelho, nós não receberemos o perdão de Deus. Então o que adianta você ficar magoado, o outro já foi embora, já reconstruiu a vida dele com outra pessoa, e você guardando essa mágoa que te amargura, que te adoece, né? E que rouba o céu de você. Então veja bem, é preciso lutar para perdoar, lutar, se esforçar, concretizando esse amor que cobre uma multidão de pecados. Mas veja bem, ouvindo ali as participações, as perguntas na minha caixa de perguntas pelo Instagram hoje, eu elaborei 4 passos que eu vejo que são essenciais depois de uma traição, filho, filha, para a gente recomeçar. Sobretudo quando é uma relação conjugal. 4 são os passos. O primeiro é, depois de uma traição, aprenda a tirar lições. O que é tirar lições? Por exemplo, o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, o meu amigo me traiu, o meu patrão me traiu. O que é tirar lições? É aprender com isso. Porque, filho, filha, veja bem, as coisas ruins podem nos ensinar muito. Talvez aconteceu a traição, mas você tem que aprender. Eu dei muita brecha. Eu dei brecha, eu não fui uma esposa presente, eu não fui um esposo presente, eu não ouvi o que estava sendo falado por ele, por ela, eu não cultivei o amor mútuo, eu fiquei muito tempo no celular, eu pensei só no trabalho. Aprenda, tire lições depois de uma traição, porque de nada adianta você voltar depois de uma traição sem aprender nada com aquilo. Tenha sido você o traidor ou o traído. Todos podemos aprender, à luz de Deus. Todos podemos aprender a não negligenciar. Porque veja bem, quando a palavra está falando aqui de cultivo, a palavra está falando precisamente de um esforço que exige um sacrifício. A palavra sacrifício vem do latim sacerofere, quer dizer, um sagrado ofício, um sagrado trabalho, né? Então, é preciso se esforçar para não negligenciar o amor. Ai, padre, eu estava negligenciando, eu estava sendo um esposo negligente. Então aprenda, tire lições. Segunda coisa, identifique os erros. Gente, quando acontece uma traição, aconteceram erros de ambos os lados. E para nós padres às vezes é difícil, você ouve um lado. É claro que o tribunal da internet, que sai cancelando as pessoas, muitas vezes toma o partido do lado do algoz, né, do traidor. E não estou falando que o traidor está certo, mas muitas vezes aconteceram erros também do lado de quem foi traído. Então depois de uma traição, para fazer esse amor que cobre uma multidão de pecados acontecer, é preciso ambos terem a humildade de reconhecer e identificar os erros. Identificar e reconhecer os erros. Como eu já comecei a falar do aprendizado, mas o identificar o erro é além do aprendizado somente. Não é só um tirar lições, é o identificar. Eu deixei a minha mãe interferir no nosso relacionamento. Um terceiro entrou e dominou a nossa relação, estragou a nossa relação. Ou, por exemplo, eu fiquei demais com os meus amigos, ou eu não te dei a atenção que você queria, precisava, eu fui negligente no sexo, eu fui negligente como pai. Estou falando do conjugal agora, né? Identifica os erros, porque muitas vezes quando a pessoa é traída, ela só condena e não tem justificativa para trair, tá? Não estou falando que está certo, eu estou ampliando a reflexão. Mas muitas vezes foi o seu comportamento, foi a matriz também que abriu brecha para a traição acontecer. Então identificar os erros é importante. E mais, terceira atitude, depois de uma traição é preciso estabelecer regras, limites, recomeçar do jeito certo, porque muitas vezes a traição aconteceu justamente pela falta, pela ausência de regras, de limites claros. Depois da traição é novas regras. Senha, a partir de hoje seu celular não tem mais senha. A partir de hoje, por exemplo, né, as nossas redes sociais são compartilhadas. A partir de hoje vai ser diferente, você não vai mais andar sozinho, você não vai andando com seus amigos, você vai parar de beber, você vai lutar para parar de beber. Por quê? Porque a confiança foi ferida. Então você tem que reconquistar. Tem gente que depois da traição fala assim, mas eu tenho 20 anos de casado com essa mulher. Filho, filha, quando acontece uma traição, você regride muitos passos atrás. E você tem que ter a humildade de recomeçar do zero. Padre, eu tenho 20 anos. Você jogou 20 anos no ralo. Então tenha a humildade de colocar o rabinho entre as pernas e começar do jeito certo.
ter paciência quando ela tiver crise, quando ele tiver crise, quando ele lembrar do que aconteceu. Ter humildade de reconhecer, fui eu que errei, agora eu tenho que arcar com as consequências, entendeu? Mas é preciso estabelecer novas regras e limites. É engraçado, se o cara já traiu uma vez, por que ele vai ter senha no celular? Esconder o que da esposa? Se você é sincero, você não precisa esconder nada da sua esposa. Sabe? Ah não, padre, é que ela vai acessar o meu aplicativo e fazer um Pix. Conversa com ela, rapaz. Já traiu uma que você pode contar com ela para te ajudar a vigiar-se a si mesmo, não é? É tão bonito quando o esposo tem uma dificuldade. Olha, meu amor, estou tendo uma dificuldade lá no meu emprego. Aquela secretária está dando em cima de mim. Ele partilha com a esposa, pede ajuda para a esposa. Gente, nada exorciza mais uma relação do que a verdade. Jesus já disse, João 8, a verdade liberta. E mais, a verdade exorciza um relacionamento. Por quê? Porque quando há essa transparência, olha meu amor, eu estou com vontade de sair com aquela pessoa. Me ajuda porque eu não quero, eu amo você. Mas eu estou sendo tentado. É uma tentação carnal. Às vezes não tem nada a ver com o sentimento de amor que ele tem pela esposa. Mas nós somos também carne. E precisamos lutar contra as tendências más da carne. E precisamos da ajuda daqueles que estão perto. Às vezes a esposa, o esposo, né? Então peça ajuda. Mas com regras. A partir de hoje, redes sociais juntos. É nossa, não é sua. Nós dois vamos ter acesso. Eu acho tão bonito, às vezes manda mensagem aqui para mim, Ju. Mensagem, redes sociais assim. A rede social não é do Paulo Oliveira, nem da Juliana Macedo. É Paulo e Ju, né? O esposo e a esposa junto. Claro, se é um perfil profissional, é uma coisa. Mas tipo assim, você vai ficar dando brecha. Porque onde mais tem acontecido traições hoje em dia, eu digo de experiência de confessionário, é através do celular. São as redes sociais. Então tapa as brechas, novas regras. Quarto e último passo, depois de uma traição, para fazer esse amor que o padre leu aqui em 1 Pedro 4,8 fluir, para amar com ardor, é preciso mudar o comportamento. Porque às vezes acontece a traição, tem o perdão, mas a esposa continua agindo do mesmo jeito, daquele mesmo jeito chato, pesado, que talvez até motivou o homem a trair. O homem continua traindo daquele mesmo jeito mulherengo, cheio de gracinha com mulher. Olha, eu sempre digo aqui e volto a dizer, homem casado, mulher casada tem que ter postura de homem casado e mulher casada. Padre tem que ter postura de padre. Eu digo aqui, não é andar mulambo não, tá? Andar mal vestido, não é isso que eu estou falando, é mais profundo. É se comportar como uma pessoa que tem um compromisso, entendeu? Compromisso com o outro. O casamento é uma aliança com a outra pessoa. Aliança com Deus e com a outra pessoa. Então você tem que honrar essa aliança. Você não tem que ficar abrindo sorrisinho para todo mundo aí. Sabe? Mas enfim. São 4 passos. Mudar comportamentos. Mudar a rota. Nós não estávamos conversando antes da traição. Vamos começar a conversar. Nós não estávamos sonhando juntos, viajando juntos antes da traição. Vamos começar a planejar viagens juntos, planos juntos. Porque eu já vi casamentos, entenda bem a metáfora, que foram salvos por uma traição. Aquela traição, os dois despertaram, corrigiram o que precisavam ser corrigidos, se perdoaram e estão bem. Deu uma sacudida na relação, né? Que estava morna, que estava de aparência, que estava fictícia, né? Enfim, Rúbia está dizendo, padre, fui traída, sofri muito, mas pela fé consegui superar, aqui na caixinha de perguntas do meu Instagram. Que legal, obrigado filha por esse testemunho. Já a Beta está dizendo, padre, meu marido me traiu por anos, confessou tem pouco tempo, mas me disse que está nutrindo um sentimento por outra pessoa, mas não sabe se quer ficar ou deixar o casamento. Tenho que deixar ele ir? Estou vivendo muito sofrimento, padre. Olha só, filha, é muito complexo. Tem perguntas que elas são muito subjetivas e elas dependem muito do contexto. É claro que eu, como sacerdote, vou ser sempre a favor da família, a favor do casamento, lutar pelo casamento, conduzindo, você filha, lutar pelo casamento. Mas, em primeiro lugar, a batalha tem que ser espiritual. Reze por esse matrimônio, peça a Deus que o transforme. E eu acho que se vocês são casados na igreja, se você quer mesmo, acredita nesse matrimônio e é preciso que acredite no sacramento, deixe bem claro, olha, eu estou aqui à disposição, quero recomeçar. Mas também, se o casamento já acabou para ele, sabe, se ele já foi embora, se ele não te trata com dignidade, não quer viver o relacionamento, ninguém pode controlar a outra pessoa, né?
E ninguém pode obrigar a outra pessoa a ficar contra a sua vontade, né, filha? É triste, mas o casamento é feito por duas liberdades que se unem, né? No meu celibato, claro, eu me uno à liberdade de Deus, mas a liberdade de Deus sempre me chama a santidade e me acolhe, né? Eu sou celibatário, é a minha liberdade que se une à vontade divina, não é nem a liberdade divina, né? Porque Deus é perfeitíssimo, Ele não tem liberdade para escolher o mal, dizia Santo Agostinho, porque Ele é sumo bem. Mas você que casou com um ser humano, né? Você vive com uma pessoa livre. E muitas vezes, tudo bem, você acredita na família, você luta pela família, mas para o seu esposo talvez já acabou, para ele já acabou. E se ele quer ir embora, o que você pode fazer? Lute para viver uma vida digna, não pague na mesma moeda. Se você tem filho, seja uma mãe honesta que testemunha Jesus, que testemunha a coerência de vida, né? Mas se já acabou, filha, infelizmente a gente não tem controle sobre os outros assim, né? A gente não tem controle. E também tem outra situação, que às vezes ele tem homens que saem, ficam com uma mulher, mas volta de vez em quando para fazer sexo com a ex-esposa, para ali filar uma boia. Assim também não dá, né? Se ele não tem dignidade para te tratar com respeito e quer ir embora, que vá. Também se respeite, né? Coloque um limite nessa situação. Olha só, mais mensagens aqui. Padre, Azok, é assim que está o nickname dela. Padre, já perdoei uma traição, porém voltou a acontecer. Como voltar a acreditar? Veja bem, aquilo que o padre falou, filha, que está aqui como Zok, se aplica muito à sua situação. Porque veja bem, ele já traiu, né? Uma vez. Então, vocês precisam conversar e não deixar ele enrolar, isso aí é louca. Não, você traiu, meu amigo. Eu vi, aconteceu. Contra fatos não há argumentos. Vocês precisam estabelecer regras, né? Estabelecer regras. Ou seja, a partir de hoje o seu celular não tem mais senha. Porque veja bem, se o homem e mulher são diante de Deus uma só carne, o que o esposo está escondendo da esposa que ela não pode ver? Pelo amor de Deus, um relacionamento tem que ter transparência. Tem que ter transparência. Nada de senha no celular, novas regras, novos limites. Redes sociais compartilhadas. Nada de ficar saindo sozinho. Converse com ele, seja sério. Fala assim, olha, você não é mais solteiro. E é tão ardiloso isso. Tem homens que a esposa tem um filho, está convalescente, o homem, em vez de dar apoio, começa a agir que nem um garotão e a mulher fica em casa, né, cuidando da criança. Pelo contrário, aí que tem que ser companheiro. Veja bem, a Gabriela e a Kátia, eficazes aqui no seu trabalho. Padre, sua bênção, boa noite. Sou do interior do Ceará, sempre acompanho o programa para ser feliz. Como faço para perdoar a traição do meu marido? Isso tem perturbado os meus dias. Nem consigo trabalhar direito. Minha mente vive alimentada na dor e na decepção. O que devo fazer, padre? Ela não disse o seu nome. Eu gosto tanto de identificar as pessoas, mas os temas que nós trabalhamos aqui são delicados, então muitas vezes as pessoas não se expõem, e é bom às vezes que se evite certo tipo de exposição. Veja bem, filha, o perdão, ele é desafiante. Tem pessoas que por temperamento têm uma facilidade de perdoar, de lidar com decepções, com traições. Agora, o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que têm um temperamento mais colérico, às vezes mais orgulhoso, né? Que tem uma grande dificuldade de perdoar. Ou pessoas que remoem muito, que têm um temperamento um pouco mais melancólico, né? Mas em todos os casos o perdão é desafiante. Mas é um mandamento divino. Não dá para brincar nessa hora. A gente não pode colocar em xeque a nossa salvação pessoal, sabe, gente? Porque como o padre já disse no primeiro bloco, sem perdão, nós colocamos em xeque, nós comprometemos a nossa salvação pessoal. Jesus disse, quem não perdoar de coração o seu irmão, não vai receber o perdão de Deus. E eu digo para você, tenha certeza que Deus já te perdoou de muito mais do que aquilo de mal que fizeram por você. Porque, gente, nós estamos pecando em todos os momentos. E a misericórdia de Deus por nós é infinita, abarca todo o nosso ser, abraça toda a criatura. E às vezes, como dizia Santa Faustina, todas as vezes que eu tenho dificuldade de perdoar, eu olho para o crucificado, né? Santa Faustina olhava para Jesus e, meditando sobre a dor dele,
ela caía em si e falava: nossa, ele sofreu muito mais por mim do que eu estou sofrendo nessa situação. Então é perdoar por Deus, pedir a Deus a graça de perdoar, rezar a mágoa, né? Como o Padre Léo dizia, rezar a vida, rezar a mágoa. Precisamos aprender a rezar aquilo que está dentro de nós, sabe? Transforme a sua mágoa em oração, transforme a sua mágoa em combustível para falar com Deus. Deus se alegra demais quando nós somos sinceros, sabe, gente? Quando nós falamos assim: olha, Senhor, eu estou muito triste com isso, o Senhor sabe o quanto isso me feriu, quanto isso me magoou, quanto eu depositei a minha confiança nesse homem, nessa mulher, né? Quanto ele me decepcionou. Claro que a sua oração não vira uma constante lamúria, né? Uma excessiva reclamação. Mas abra o seu coração para Deus e fala, mesmo que você não queira, mesmo que você não sinta, porque tem gente que acha que tem que perdoar só quando sente, né? Ah, se eu fosse fazer tudo que eu sinto. Não ia dar certo não, né? Então, mesmo sem sentir, decida-se a perdoar e peça ao Senhor: me capacita. Reze por a pessoa que te magoou. Porque veja bem, o perdão é um exercício. Como a virtude, ela cresce no exercício, né? O perdão também. É preciso exercitar-se no perdão. É preciso pedir a Deus todo dia a graça de perdoar. E é preciso rezar por aquele que te feriu. Isso é uma grande forma de mostrar que você quer perdoar. Tá certo? Deus ilumine você, muito respeito à sua dor e força. Não para na mágoa, vá para frente. Com Deus é possível superar. Quero pedir mais uma mensagem aqui via WhatsApp, já está aqui pelo jeito. Boa noite, padre, sua bênção. E quando a traição é uma amizade de 30 anos por inveja? Sou a Lourdes de São Paulo. Olha, talvez essa traição foi muito benéfica, porque ela mostrou algo que estava acontecendo talvez por 30 anos e você não percebeu. Pior do que a traição é a ilusão, sabia? Pior do que ser traído por alguém é estar iludido por alguém que não nos ama, que usa da gente, que tem inveja, que tem ciúme, que não nos quer bem. Pior que a traição, eu digo, é a ilusão. Tem traições que, por mais que doam, elas jogam um facho de luz, um feixe de verdade sobre a situação. E a verdade sempre liberta. Olha, à medida que os anos vai passando, né, você talvez seja jovem, adolescente, não chegou a essa percepção. Mas à medida que os anos vão passando, mais a gente vai sentindo a verdade de, como dizia Rubem Alves, né, viver a essência. Rubem Alves dizia: a minha alma tem pressa, eu quero a essência, eu não quero rótulo, não quero fingimento, né? A gente vai dizendo mais a verdade, vai apreciando mais a verdade à medida que nós vamos envelhecendo, e é bom que seja assim. Se não estiver acontecendo assim, tem alguma coisa errada. Você já percebeu que uma pessoa bem mais velha, às vezes o pessoal brinca, né? Fulano não tem mais filtro, né? Fala o que pensa, tal. Porque é verdade, a gente quer a verdade. Então talvez você estava iludida nesses 30 anos de relacionamento. Aconteceu, ela mostrou o que ela é, mas ela não é só isso também, porque ninguém é só treva, tá? Ninguém é só erro. Então agora cabe você realizar o discernimento e verificar: vale a pena eu voltar ao relacionamento com essa pessoa ou não? Foi um momento que aconteceu, uma fraqueza, que todos nós somos fracos. Você também já sentiu inveja, com certeza, em algum momento da sua vida, né? Você também já agiu de formas das quais você não se orgulha em algum momento da sua vida, né? Tem que pensar. O perdão é sempre um mandamento. Eu vou perdoar, mas nem sempre perdoar significa voltar a conviver, né? Você vai trabalhar o perdão, mas nem sempre você vai trazer essa mulher de novo para sua casa, se ela mostrou as garras, né? Mostrou que ela não é de confiança, ou não vai trazer para o seu convívio, mas é preciso discernir. Foi um erro pontual, ela não é mau caráter, mas ela estava sob influxo de uma pressão. Pode ser, eu dou uma nova chance. Mas se ela revelou um caráter extremamente duvidoso, tira da sua vida, não precisa, sabe, conviver com a cobra que vai te picar, né, usando a metáfora. Enfim, mais uma mensagem via WhatsApp para nós. Sua bênção, Padre, Deus abençoe. Rezo diariamente pela graça do perdão. Tenho muita dificuldade em perdoar quem me ofende. Terminei um bom relacionamento por besteira. Não tenho forças para pedir perdão. Como melhorar? Me perdoe a sinceridade, mas com muito carinho, mas com uma verdade dura, mas medicinal. Isso é sinal que o seu coração é muito orgulhoso. O padre diz, com muito carinho, mas com muita verdade. O orgulhoso tem uma dificuldade de perdoar. Tem gente, quando a pessoa fala, eu tenho dificuldade de perdoar, padre, quer dizer que essa pessoa é muito orgulhosa, vaidosa, soberba. Com todo o respeito, mas com toda a verdade. Quem disse isso não foi eu, não, foi Santo Tomás de Aquino. Sabe? E veja bem, doutor da igreja,
Quando a gente está repetidamente caindo no pecado do orgulho e repetindo um comportamento orgulhoso, veja bem, nós estamos reproduzindo o caráter do demônio, que é o orgulhoso por excelência, dizia Santo Tomás de Aquino. Olha como é sério, tá? Então, filha, peça a Deus a graça da humildade, reze esse sentimento, e não vai ficar com raiva de mim, viu? Porque eu estou falando isso. Estou falando para o seu bem. O orgulho é um câncer, é uma peste na nossa alma. O orgulhoso, ele é insano. Ele tem uma concepção megalomaníaca de si mesmo. Ele acha que é o que não é. Ele exige honras de todo mundo, mesmo quando ele não merece. Ele recomenda a si mesmo. Ele se vê como muito digno de honra. Todo mundo tem que lembrar dele, convidar ele para tudo, honrá-lo, mas nem sempre ele merece, né? É um iludido, é um sem noção, como dizem por aí, né? Tá certo? E olha só, pelo Instagram também não param de chegar mensagens. Mas aqui eu quero, além das mensagens que estão chegando agora, eu quero responder também as mensagens que chegaram na caixinha de perguntas. Muitas mensagens chegaram aqui nas caixinhas de perguntas. Estou com uma mensagem bem importante aqui, dizendo: padre, peraí, isso justamente. Padre, o que fazer? Eu fui traída virtualmente, né? A mulher descobriu aqui que o marido dela estava vivendo um relacionamento virtual com uma mulher. Pelo jeito, a mulher mandando foto íntima, pelo que eu entendi aqui, né? E ele também. Mas eu não tenho certeza se aconteceu fisicamente. O que fazer? Olha, eu te devolvo a pergunta. O que fazer? Eu não conheço seu marido, não sei como está a relação de vocês. Porque existem traições que acontecem porque o fulano ou a fulana são de fato sem caráter, né? São depreciados na sua conduta. Mas existem situações nas quais a traição aconteceu por brechas, por momentos de fraqueza, por situações de pressão. Nada justifica, tá? Não é porque você está na pressão, na depressão, você tem que sair traindo. Não, isso é pecado, é errado, não é o que Deus quer. Mas a gente tem que analisar de maneira ampla depois que acontece. Então entenda, por que aconteceu? Ele é sem caráter, é um vício, ele está te enganando, ou foi uma fraqueza? Você tem que conversar com ele, e você vai decidir o que fazer, porque você conhece ele, você se conhece, e você conhece como está a relação de vocês. Agora tem gente que é assim, a gente não conversa, a gente não tem sexo, a gente não partilha, e depois acontece a traição. Padre, eu nunca imaginei. Mas você estava esperando o quê, minha filha? A relação precisa ser cultivada. Lembra o versículo que nós lemos? 1 Pedro 4:8. Cultivai o amor com todo o ardor. Agora a relação vai caindo na frieza, parece dois amigos. Você não é amiga do seu esposo. Você não é amigo. Se está virando muito amigo, eu fico admirado. É interessante, tem casal que chama a esposa de mãe. Respeito, mas pelo amor de Deus, cara. Como é que depois você vai para a cama com a mulher que você chama de mãe? Me perdoe, eu sou padre, né? Mas eu sou homem também. Eu paro para pensar, falo, não dá. Não dá, né? Mas eu respeito, tá? Respeito, cada um tem o seu jeito. Mas não é amigo, meu irmão. Mãe, você não vai ter pensamentos, desejos para esse ser que você está chamando a sua esposa, né? Não é amigo. Tem relacionamentos nos quais, me perdoe, vai caindo numa frieza. São dois amigos, a única coisa que eles compartilham são os boletos, né? Porque os corpos não compartilham mais, não namoram. Você sabe o que é, padre? É que é criança, é muita coisa para fazer. Pelo amor de Deus, deixa essas crianças com a sogra, nem que seja um dia, leva essa mulher para um hotel, ou se não pode para o hotel, pelo menos para dar uma volta. Sabe? Vai namorar a sua esposa, vai namorar o seu esposo. Tem que manter viva a chama da intimidade. Não é só o sexo, mas a intimidade, a partilha. Sabe? Se você esfria, você está sendo negligente. E a traição pode acontecer. É que eu não gosto, é que eu estou bem. Eu já falei semana passada, repito, né? Tem gente que casa e começa a agir que nem freira, que nem padre. Não. Você casou, meu irmão. Faz parte a intimidade conjugal, faz parte a partilha, faz parte o curtir um ou outro. Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela vai sendo sequestrada pelo trabalho, por compromissos, e vai sendo negligente no relacionamento. Negligente. Relacionamento precisa ter amizade, precisa ter namoro, precisa ter partilha, precisa ter verdade, tempo, né?
Esses dias eu falei para um casal, vocês brigam muito? A esposa falou, não, padre, a gente não tem tempo para brigar, né? Porque ele não para em casa. Tem que ter tempo nem que seja para brigar, né? Para discutir a relação, para conversar, né? Enfim, é isso. Estou muito feliz, muitas mensagens chegando aqui, graças a Deus. Mas olha, quero receber mais uma mensagem via Instagram. Aliás, eu já recebi aqui no Instagram, mas quero receber via WhatsApp. Boa noite, padre. Meu esposo me traiu, saiu de casa, me abandonou com nossa filhinha que tinha 3 aninhos. Sofri muito, mas com Deus e orações ele voltou para a nossa casa e eu o perdoei. Porém, às vezes, quando ele me faz uma raiva, me vem tudo o que ele fez. O que eu posso fazer, padre, para não falar nada a ele, não desenterrar o passado? Em primeiro lugar, vocês têm que estar muito próximos, muito amigos, muito juntos, tá? Partilhar a vida. E olha, é impossível, num momento ou outro, você não lembrar do que aconteceu. Porque o que é o perdão? O perdão não apaga a memória. O perdão não é a amnésia, tá? O perdão, ele apaga a dor. Porque quando você não perdoa, você lembra e sente novamente toda a dor do fato ocorrido no passado. Mas quando você perdoa, você lembra sazonalmente, mas a dor extrema não está ali, né? Então veja bem, você vai lembrar. Conversa com ele, quando ele te fazer raiva, não sei o que significa fazer raiva, né? Porque fazer raiva pode significar tanta coisa, desde errar a patente na hora de urinar, a sair e ficar 2 dias fora com os amigos, né? Você tem que conversar sobre os motivos dessa raiva. E que bom que ele voltou, que bom que você foi madura, né? Madura o bastante para acolhê-lo e para perdoar, né? Para reconstruir, para lutar pela sua família. Eu sei que você pensou muito nos seus filhos também, né? Mas veja bem, é horrível também quando a pessoa volta para o relacionamento e fica toda hora desenterrando o caixão, né? É difícil para a pessoa e é difícil para você. Então vá rezando, mantenha acesa aí a chama da sua vida de oração, porque é só Deus que equilibra a gente. Só Deus que equilibra o nosso temperamento, só Deus que equilibra as nossas vontades, as nossas emoções e nos dá a temperança, né? Olha só, última mensagem de hoje aqui pelo Instagram no direct, confidencial, já no início, obrigado. Santa noite, padre, sua bênção. Fui traída no namoro no mês de janeiro. Ele se mostrou arrependido, me contou, pediu perdão, eu perdoei. Continuamos namorando, mas o trauma de que a traição se repita continua, padre, e traz um sentimento de inferioridade. É assim, né? A pessoa sempre se compara, né? Às vezes a pessoa trai por fraqueza, não é nem buscando o que você não tem, né? Mas que raio que a gente tem esse sentimento de inferioridade, de se comparar, né? Ele citou que a pessoa o fazia rir e por estarem próximos isso aconteceu. Em um momento de fraqueza em que estava com muitas coisas na mente. Aí teve um beijo entre ele e a pessoa. Mas foi só um beijo melhor, né? Mas o trauma continua. Não perdoei completamente ainda. Estou no processo de recuperação. Olha, não é só porque ela fazia ele rir, não. Senão ele casaria com um comediante, né? É porque o cara é sem vergonha mesmo, né? Deu moleza. Conversa com esse rapaz, né? Não, senão, se fosse assim, todo mundo casaria com uma pessoa que faz stand-up, né? Não é por isso, né? Eu estou me sentindo inferior porque ela fazia ele rir. Então aprenda a contar piada. Isso é conto da carochinha, né? Me perdoe. Você tem que conversar com ele e falar para ele, olha, foi uma vez, você não casou ainda, que bom, namoro é feito para terminar. Namoro não é compromisso definitivo, não. Diga para ele, você quer me levar a sério? Eu também quero te levar. Mas foi essa a única vez. Se for outra vez, acabou. Seja bem séria com isso. Sobretudo no namoro. Depois que casa, tem um sacramento, tem filho, a gente tem que entender de outra forma. Mas no namoro, não tolera, não. Eu sempre falo isso. É que nem a pessoa, aconteceu por fraqueza. É que nem a pessoa que bate, né? O marido que bate na esposa, que ele estava mal. Nunca permita o teu marido relar uma mão em você. Se ele relar um dedo, chama a polícia, faz um escândalo, grava um vídeo e posta na internet. Porque o dia que você permitir que ele rele um dedo em você, ele nunca mais vai parar. Um dia ele vai chegar cansado, outro dia o Corinthians perdeu, outro dia o político que ele queria não foi eleito e você vai se tornar saco de pancada. Então isso serve também para esses relacionamentos, sobretudo no namoro. Você está falando de namoro, tá? Tá certo? Então é isso, gente. Com Deus é possível superar a dor da traição. Só Ele nos dá força para perdoar de verdade. O perdão é mandamento, é necessário para a salvação. E se você está acompanhando na terça-noite ao vivo, segura aí que a última meia hora é diante do Santíssimo, em adoração. Deus vai fazer muito. Deus vai curar o nosso coração, vai nos capacitar a enxergar a situação de outra forma. E nem que a gente lembre, porque lembrar nós vamos. Nós vamos lembrar, mas sem reviver a dor. Tá certo? E olha só.
Se você acompanha na reprise, a gente vai encerrando por aqui, por isso que o padre sempre dá a bênção no final do segundo bloco, e atenção a quem acompanha na reprise. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, vosso relacionamento, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.